Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam em vossos corações. Vou ler para vocês o resumo do livro da primeira epístola universal de João. Para vocês que ainda não sabem, eu já concluí a Bíblia, né? Que eu falei para vocês que ia concluir em 1 ano ou menos. E eu já concluí, só que eu ainda não marquei se já tem 1 ano, se tá perto. Depois eu falo para vocês. Mas eu vou ler para vocês apenas o resumo. E lembrando, gente, eu já concluí de Gênesis ao Apocalipse. Eu não estudei, eu estudei por ordem, tá? De Gênesis ao Apocalipse. Se está escrito assim na Bíblia, então eu vou ler como está na Bíblia. Porém, é só lendo, eu só fiz ler. Eu não estudei, não meditei, não, só li. Mas, assim que como eu já terminei, eu vou voltar a ler novamente, porém só o Novo Testamento. Agora sim, ler, estudar, meditar, se aprofundar mais, tá? E para isso eu comprei um comentário bíblico para me ajudar nessa leitura. Espero que dê certo. Porém, esse comentário que eu comprei, deixa eu pegar para vocês para mostrar rapidão. É comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É um kit. Na verdade, é um box com o Velho Testamento e o Novo. Mas eu vou meditar no momento e se aprofundar muito no Novo Testamento. Esse aqui é o Antigo. E esse é o Novo Testamento. Lembrando, gente, aqui é um comentário histórico-cultural da Bíblia. Como assim? Porque a Bíblia é histórias, né, gente? É história. Claro, é história que edifica, que transforma. Que nos dias de hoje é história que transforma vidas. Mas, lembrando, gente, a Bíblia é um livro de história e vai relatar a história daquelas pessoas do passado, vai relatar a cultura daquelas pessoas. É a realidade, tá? Estamos em 2026 e a Bíblia, quando você lê, é bem, o historiador que tá contando, historiador ditado, tá, gente? Vocês entendem o que eu quero dizer. Os profetas, os evangelistas, enfim, os apóstolos, né? Era, né, de outrora. Então, aqui vai ler a realidade por detrás de cada fato, de cada história. Eles vão analisar a cultura, daquele texto, tá, gente? É um estudo mais profundo. Aqui é um comentário cultural, né? Vamos supor, quando eu ler Mateus, a genealogia de Mateus, ele vai explicar direitinho a cultura, né, daquele livro, a história, enfim. Porém, claro, resumido, porque não tem como explicar uma história. Enfim, gente, a Bíblia é muito grande, então não tem como estudar completamente bem explicado de uma a tudo. É um resumo de cada uma delas, mas é bem interessante esse livro. Eu não li não, tá? Eu ainda vou começar a ler. Mas antes de eu comprar, eu pesquisei bastante sobre esse livro. Uns recomendam, outros não. Mas para eu que quero se aprofundar mais, eu preferi a realidade, né, gente? A realidade do passado, porque a Bíblia, se eu tô lendo a Bíblia, eu tô lendo a história deles, a cultura deles,
Então eu tenho que saber o significado de cada texto, de cada contexto, enfim. Não adianta, né, nós ler a Bíblia, colocar ela para 2026, sendo que aqui a Bíblia é passada e está presente em nossas vidas. Claro, aí já é profundamente coisas divinas guiadas pelo Espírito Santo, né, gente? A Bíblia ela tem que ser lida, estudada, explicada, mas, claro, temos que tirar uma boa reflexão dessa história, né? Botar essa reflexão para os dias de hoje. O que essa história quer dizer para o dia de hoje? Como aqui, ó, em 1 João, né? É permanecer em Cristo. Isso aqui, ela foi escrita lá no passado, né? Mas devemos colocar ela nos dias de hoje. O que significa permanecer em Cristo nos dias de hoje, né? O que ganhamos com isso, em permanecermos em Cristo nos dias de hoje. Então é isso, tá, gente? A Bíblia é bem complexa. Nós temos que ler, temos que explicar o que leu, explicar mesmo, como esse comentário histórico-cultural é a explicação do que você leu, para só depois nós extrair do que leu um comentário positivo, uma reflexão para os nossos corações, para os dias de hoje. Não adianta também nós ir para um culto e ter só ensino bíblico do começo, o culto completo, né? Ensino bíblico é uma coisa e culto é outra, tá? Tem pregadores aí que tomam o culto todo só explicando o texto que leu. Muito bem, tem que explicar, mas e aí a reflexão? O que essa leitura quer dizer para nós nos dias de hoje, né? Então é isso, tá, gente? Esse comentário bíblico é só para isso. É um histórico cultural da Bíblia. Não é um comentário da agora, comentários positivos, reflexões, não é comentários de devocional, não. É a realidade por detrás daquele texto que nós está lendo. Então eu vou ler para vocês rapidão o resumo da primeira epístola universal de João. João escreve essa epístola porque muitos erros estavam sendo aceitos entre os irmãos. Um deles era a imoralidade. Muitos pensavam que a fé em Jesus os incentava de guardar os mandamentos e viverem uma vida digna do Evangelho. Em outras palavras, muitos não viam nenhum problema em dizerem que eram cristãos e, no entanto, continuarem na prática do pecado. Ou seja, os dias de hoje também está assim. Outro ensino errado era sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Muitos pensavam que o corpo de Jesus não era real, que ele não era um homem de verdade. Foi para combater esses erros que João escreveu esta epístola. O apóstolo afirma a veracidade do corpo de Jesus ao dizer que ele e os apóstolos tocaram em Jesus. Para combater a imoralidade, João enfatiza a comunhão dos crentes com Deus. Essa comunhão traz alegria, liberta do pecado, protege dos erros doutrinários e morais e traz a certeza de vida eterna. Portanto, comunhão é um tema importante para João. Aquele que está em comunhão com Deus anda na luz, isto é, na verdade, e tem comunhão com os irmãos. É isso, gente. Lê a Bíblia, vocês aí e eu daqui. Boa noite com Jesus.